Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje, dando prosseguimento, vamos falar um pouco do realismo e do naturalismo no Brasil, como eles surgem, suas características e influências. O realismo no Brasil surge em 1881, com o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, e o naturalismo no mesmo ano, com o romance O Mulato, do Sr. Aloysio Azevedo. Na tela inicial, nós temos aqui a representação da tela Os Quebradores de Pedra, do Sr. Gustave Flaubert, o que mostra a ideia da exploração do homem pelo próprio homem, as desigualdades sociais fortíssimas e o anonimato da miséria, características que são marcantes nessas obras, por exemplo, o romance O Cortiço. Quando a gente vai observar o painel de época, de fato, o homem mudou muito. Não dá mais para encarar o homem de maneira sentimental e egocêntrica. É um homem agora social, é um homem agora científico. Notamos, por exemplo, grande avanço com a psicanálise do Sr. Sigmund Freud, que faz a análise interior do comportamento do ser humano. Percebemos também a questão da medicina experimental. Várias teorias científicas e biológicas estão surgindo nesta época. A sociologia, por exemplo, que analisa as relações sociais do homem dentro de sociedade. Então, o meu comportamento agora ele é visto tanto voltado para o aspecto interior como para o aspecto social. Aí você junta, por exemplo, a ideia do homem biológico com o aspecto social, você vai ter o determinismo do Sr. Hipólito Tainer, que coloca que o comportamento do homem é determinado pelas circunstâncias, pelo aspecto biológico e pelo aspecto social, que na época, isto inclusive, ficou sendo uma espécie de verdade universal. Temos também o evolucionismo de Charles Darwin. E aí, claro, o Charles Darwin com o evolucionismo vem, de certa forma, colocar um ponto muito curioso dentro dessa disputa de queda de braço entre religião e ciências sobre a formação do ser humano e da vida. Darwin vem colocar com essa teoria que a coisa não foi bem como está lá nos Gênesis, mas é o de um processo evolutivo. Ele explicou por que os seres mudam, não explicou como mudam. Aí veio a genética do Sr. Mendel, e juntando a genética com o darwinismo, nós temos o neodarwinismo, pois é a genética que vai explicar esses processos de mutação. E aí, dentro desse contexto todo científico, racional, é complicado, como dissemos, falar de um homem sentimental. Nós temos aqui o campo da filosofia. Vejamos, nós temos Schopenhauer, que analisa o ser humano com a visão um tanto quanto racionalista, pessimista, Augusto Comte com o positivismo, mostrando que é a ciência que vai impulsionar todo o desenvolvimento de uma sociedade. E por fim, Nietzsche, com a sua teoria, por exemplo, da negação da divindade, mostrando que Deus não existe, que Jesus é uma espécie de super-homem. Resultado, nós temos uma concepção antropocêntrica e racionalista dentro da segunda revolução industrial. Por isso, aqui percebemos um contexto onde esta busca da racionalidade pelo entendimento do comportamento humano e de suas tendências sociais, elas são realmente marcantes nesta época. Ora, o realismo e o naturalismo, eles surgem de certa forma dentro do mesmo contexto. Inicialmente começamos com o realismo, 1857, Madame Bovary, Gustave Flaubert. Depois, 10 anos após, surge Thérèse Raquin, de Émile Zola, já introduzindo o naturalismo. O que percebe-se é que o naturalismo é uma variação do realismo, mas uma variação cientificista por excelência. Por isso, tanto eles possuem características comuns, como características que são bem específicas. Quando a gente pega, por exemplo, Dom Casmurro e o romance Mulato, nós temos uma obra do realismo e outra do naturalismo brasileiro. Embora haja características comuns, como uma crítica social, a crítica à burguesia, nota-se, por exemplo, que também temos características distintas que fazem com que o romance O Mulato, do Aloysio Azevedo, seja um romance naturalista e o romance do Sr. Machado de Assis, um romance realista. Vamos então para as características comuns. O racionalismo, isto é, o trabalho racional com o ser humano, não mais emotivo. A contemporaneidade. Não me interessa mais como escritor realista trabalhar o passado, não, isso já ficou. Quero saber do presente, do meu momento contemporâneo. Dentro destas análises comportamentais e de relações sociais,
nota-se o materialismo, aquela concepção de que as pessoas se aproximam pelo interesse, tá? E aí percebemos também um outro aspecto muito curioso, a verossimilhança. Quer dizer, nós vamos trabalhar com pessoas comuns, marcadas por vícios, qualidades, defeitos de caráter, e não como seres idealizados, como nós tínhamos, por exemplo, anteriormente, quando falávamos de Peri, quando falávamos de Iracema. A narrativa aqui, ela não é aquela narrativa rápida, dinâmica. Me lembro de ter falado no romance indianista que Peri é um personagem que praticamente ele não para um instante. A narrativa aqui é lenta, é detalhista. Não me interessa saber o que aconteceu, mas o porquê daquele fato ter acontecido. É o entendimento do comportamento humano. É isto que se torna bem mais interessante. Tem-se também aqui uma visão crítica com relação à burguesia. A primeira metade do século XIX veio com o romantismo e veio com a exaltação da vida burguesa. Já a segunda metade veio com o realismo e uma crítica muito forte a este modo de vida da burguesia, mostrando, por exemplo, não só a crítica à burguesia, mas também ao clero, a manipulação e a alienação da sociedade. Aí entramos também com o romantismo, que é uma obra que aliena, de acordo com os realistas, a crítica ao comportamento de interesses sociais, vida de aparência, casamento de conveniência da burguesia. Temos também, por exemplo, os valores convencionais burgueses e, obviamente, percebe-se uma crítica às relações matrimoniais. Observemos, por exemplo, o casamento. O casamento no romantismo era como? Pelo amor, e aqui é pelo interesse financeiro. Haverá uma insatisfação e o adultério acontecerá naturalmente. As relações de aparência, interesse financeiro social. Dentro de um painel onde trabalha-se uma linguagem concisa, isto é, pouco adjetivada, e clássica, norma padrão do idioma. Agora, se temos essas características comuns, temos também características bem específicas que marcam a obra tanto do realismo quanto do naturalismo. Vamos a elas. O romance realista é um romance de personagens, isto é uma espécie de metonímia à parte pelo todo. Ele foca-se naquele personagem para trabalhar todo um contexto de comportamento. Já o romance naturalista é um romance de espaço, análise das relações sociais do homem dentro do espaço. O espaço vai se tornar um personagem fundamental. No realismo, temos uma análise sociológica e psicológica do comportamento humano. É a observação. Eu observo e documento o que observo, método científico. Já no naturalismo, além desta análise psicológica, nós temos também uma visão determinista, diferente daquela análise psicanalítica sociológica do realismo. A ideia de tentar criar um romance de tese, que vai provar uma dada ideia. Geralmente, uma das teses mais recorrentes é a ideia de que o meio determina o comportamento do humano, determinismo. No romance realista há um predomínio, cuidado, não é exclusividade, predomínio de personagens burgueses, enquanto que no naturalismo o predomínio será de personagens populares. Dentro da narrativa romântica, a gente percebe, por exemplo, que é um romance de ação, uma descrição dos costumes da vida da burguesia. Vamos ver o que é que mudou dentro da narrativa do realismo. Romance detalhista, análise social, comportamental do ser humano. O romantismo exalta a burguesia. O realismo critica a burguesia. O romântico é conservador nos valores sociais, já o realista é questionador de tais valores. Enquanto o romântico se volta ao passado, o realista volta-se para o seu tempo presente. E aí nós temos o herói. O herói é a maneira de falarmos aqui do personagem principal. Como é que são os personagens dos romances? O romântico, idealizado, sentimental, aquela ideia de nobreza de sentimentos, de valores, busca de uma realização amorosa. Já no realismo, a ideia é outra. Eu não tenho a idealização, mas a verossimilhança. O sentimental perde espaço para o racional. A nobreza de sentimentos agora é envolvida pela ideia de sentimentos. A nobreza de sentimentos agora é substituída por uma motivação de interesses pessoais, sociais e econômicos. A busca da realização amorosa dá espaço à ideia de busca de vantagens sociais.
Então, percebe-se como o realismo e o naturalismo romperam muito com a ideia do padrão romântico. E o público estava realmente preparado para isto? Não. Esse que é o grande ponto. O público estava, de certa forma, ficou um tanto quanto estarrecido com o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. Como quem diz, que romance é este aqui? O romance Mulato causou um escândalo terrível em São Luís do Maranhão, o que fez com que a Luiz Azevedo, de certa forma, saísse de lá e fosse buscar vida literária no Rio de Janeiro. Neste sentido, vamos começar a falar dos autores. Iniciaremos pelo senhor Aloysio Azevedo. Aloysio Azevedo nasceu em São Luís do Maranhão e foi estudar Belas Artes no Rio de Janeiro. Já na academia, ele também travou, de certa forma, um contato com o jornalismo. Ele colaborava com jornais de época, fazendo caricaturas políticas. Note, por exemplo, que ele já está convivendo com um meio artístico, jornalístico, intelectual de sua época. Então, claro que muitas comparações foram inerentes. Percebe-se, por exemplo, um Aloysio Azevedo que sai de uma São Luís pequena e, de certa forma, vai para o Rio de Janeiro, onde todas as tendências estavam chegando ali. Então, ele teve contato com o mundo que ele vislumbrou e pensou, meu Deus, aqui eu não vi algo parecido lá no meu Maranhão. Então, quando ele volta para São Luís, você percebe que, de certa maneira, é um Aloysio bem diferente. Um Aloysio que vai observar a cidade de sua época, já com um olhar mais crítico. E aí, dentro desse contexto, percebe-se que ele publica o romance Mulato, cria aquele alvoroço em São Luís. O irmão dele, Arthur Azevedo, já estava lá na época, já estava convivendo com Machado de Assis, Olavo Bilac, aquela turma toda. E ele vai para o Rio de Janeiro. E é o irmão, o Arthur Azevedo, que apresenta Aloysio para toda a intelectualidade literária de época. Foi muito bem recebido, exatamente com o romance O Mulato. E dentro desse contexto, o Aloysio Azevedo fica entre uma obra romântica e naturalista. Ele escreveu vários romances românticos. O intuito era de se profissionalizar com a escrita. Os romances naturalistas que é, de certa forma, seu grande legado. Mas acabou deixando-se de lado, se tornou diplomata, né? E, curiosamente, depois de se tornar diplomata, que ele teria todo o tempo do mundo para escrever, ele abandona um pouco a literatura, deixa de lado. Só chegou a publicar um último romance, inclusive romântico, possivelmente que já estava feito. Talvez um dos motivos que tenha feito com que ele largasse a literatura, a gente nota no romance Cortiço, porque se torna extremamente difícil e complicado se fazer um romance naturalista tão bom quanto o Cortiço e que em nada lembre esta obra. É como quem diz, cheguei no meu apogeu e vou ficando por aqui mesmo. Então a gente percebe, por exemplo, que nós temos um escritor naturalista que vai aflorar no Aloysio Azevedo, bem típico, com as tendências do determinismo, do evolucionismo, do positivismo. Claro, essa ideia de romance de tese vai ser muito forte nele. Nota-se, por exemplo, que os romances românticos são em maior quantidade do que os naturalistas. É como falamos, com romances românticos ele tentava se profissionalizar, ganhar dinheiro. Já com os romances naturalistas, a ideia era realmente trabalhar o seu legado, a sua obra. E aí temos 3 romances e uma injustiça. Me permita aqui a observação. O Mulato é um bom livro e a obra de estreia do naturalismo. Por isso há todo um destaque em torno dele. O romance Cortiço é a obra-prima do naturalismo. Então é um romance fantástico, espetacular. Então nós temos 2 obras que se destacam. E no meio dessas 2 obras, Casa de Pensão, que fica apagada pelo ineditismo do naturalismo com o Mulato e pelo seu apogeu com o Cortiço, que é uma obra bastante curiosa, diga-se de passagem, que trata de um caso que aconteceu na época com um jovem chamado Amâncio, na cidade do Rio de Janeiro, em um pensionato. Tá? Então vamos trabalhar o Mulato. Quando a gente vai para o Mulato, o principal personagem é a cidade de São Luís, com seus tipos tacanhos, mesquinhos, limitados, conservadores e principalmente racistas. No livro, vamos notar uma crítica ao romantismo, na figura de personagens como Raimundo e Ana Rosa, e todo esse sentimentalismo típico romântico. A Ana Rosa passa a obra inteira, praticamente, lembrando do conselho da mãe que já morrera. Minha filha, case-se com o homem que você ama, e não por questões sociais ou de convenções. Resumindo, o casamento vai ser guiado pelo sentimento, não pelo convencional. Isso é a postura típica de uma obra romântica.
E nós vamos ver como essa personagem romântica ela vai conseguir se equacionar em um meio tipicamente naturalista. Temos também a abordagem de uma sociedade vista como atrasada pela ideia do racismo e pela ideia do clerical, que é muito forte. É uma cidade que é dominada pelo clero, representado pelo cônego Diogo. Também, obviamente, temos uma crítica ao estilo de vida da burguesia, marcado por relações sociais de convenção, de interesse, de hipocrisia, de falsa religiosidade e, claro, o tema do adultério. A gente percebe, por exemplo, que nesse romance, Raimundo chega na obra, cria todo um mal-estar em torno da cidade de São Luís. Por quê? Porque ele veio para resolver as pendências do passado e ir morar no Rio de Janeiro. Ele estava morando em Portugal, na Europa. Mas, obviamente, desse contexto, ele vai mexer com muitas histórias em São Luís que já estão abafadas, como, por exemplo, a do cônego Diogo, que na época era padre e que transou com a mulher de José, que é pai do nosso personagem. José era um português que veio para o Brasil juntamente com o irmão Manuel Pescada, se estabelece com sucesso na zona rural de São Luís, tem um filho com Domingas, uma escrava, e é esse o nosso personagem, Raimundo, o mulato. Se casa com Quitéria e ela o trai com o padre. O José pegou os dois no adultério. Na ímpeto, na agressividade, acabou matando Quitéria. E o padre consegue manipulá-lo. Ele estava descontrolado emocionalmente e consegue manipulá-lo a fim de omitir os crimes de ambos. Mas para garantir o silêncio, posteriormente, o padre acaba por matá-lo. Raimundo é enviado para a Europa a pedido de José, anteriormente feito, caso aconteça algo com ele. E aí, dentro desse contexto, nós já começamos a obra com o retorno dele. Vai ficar na casa do tio, Manuel Pescada, tem envolvimento com a prima, Ana Rosa, um envolvimento que vai contra todos os preceitos sociais marcados pelo racismo, marcado pela intolerância. Eles querem romper o mundo, romperem os paradigmas sociais. Mas o romance deixa bem claro que o mundo não é dos nobres de sentimento, mas é dos espertos por natureza. E é o cônego Diogo que faz a manipulação de todos os personagens para que Raimundo não se case com Ana Rosa, para que Raimundo seja morto por Dias, empregado de Manuel Pescada, e assim você tem o casamento convencional dos dois, Manuel e Ana Rosa. No final do livro, tem-se lá o senhor Manuel Pescada saindo do teatro com a senhora Ana Rosa, e ela, preocupada com o tempo frio, enrola o cachecol no pescoço do marido e está lá pensando nos filhinhos que deixaram em casa. Resumindo, a personagem que antes era romântica acaba se deixando levar, obviamente, pelas tendências da sua época. Também temos o romance O Cortiço, que é uma obra-prima não só do naturalismo, mas da literatura brasileira. O Cortiço retrata exatamente todo aquele contexto da vinda dos imigrantes das zonas rurais do Brasil para as cidades. A formação dos cortiços, daí você tem muitos cafeicultores que estão largando o campo e vindo para a cidade, investindo seu dinheiro em fábricas, fabriquetas, bancos, negócios. E assim nós temos uma urbanização, um desenvolvimento do Rio bem interessante. Nós temos aqui também 3 imigrantes, João Romão, Jerônimo e Miranda, cada qual com sua forma de entender e trabalhar o mundo. O João Romão ele não tem escrúpulos nenhum, é um homem audacioso, é um homem realmente muito voltado para a praticidade. O Miranda é um homem, de certa forma, apático, que para conseguir a ascensão social se casa com Estela, casamento de conveniência. E o Jerônimo é o homem que acredita no trabalho, na força do trabalho para a ascensão social. É o personagem que é mais focado no livro, no sentido de mostrar como o determinismo vem destruir a pessoa. Como um meio sórdido, comportamentos sórdidos acabam por aniquilar aquela força de trabalho, aquele ímpeto de crescer na vida. E isso vai estar muito bem representado na relação entre ele e a Rita Baiana. É um romance que retrata todo esse contexto de imigração, todo esse contexto social e, obviamente, aqui você tem os tipos mais curiosos. Nós temos o vendeiro, a lavadeira de roupa, a prostituta, o serviçal. Nós temos, de certa forma, comportamentos patológicos degenerados.
Aqui você vai observar, por exemplo, que teremos a ideia de uma evolução do capitalismo selvagem. O João Romão começa com ser bruto, estúpido, depois ganha muito dinheiro, e aí dá uma sofisticação. A ideia da exploração do homem pelo próprio homem e como ela foi mudando com o passar do tempo no Brasil. Um outro aspecto que também chama a atenção são as relações sociais de conveniência. A Estela se casou com Miranda, na verdade ela foi obrigada a se casar com ele, e a relação de conveniência aqui não está muito boa para a Estela. Ela não aceita esse casamento que o pai a obrigou com o homem mais velho, por isso ela trai o marido. Miranda pegou um flagrante adultério, mas acaba ficando com ela, porque se devolvesse a moça, olha, eu não quero mais, acabou o casamento, ele também teria que devolver o dote e ficaria pobre. Como a ideia é se casar para ter uma vida melhor, ele que acaba aceitando o adultério. Dorme em um quarto separado de Estela, mal se falam, possui uma filha que é ignorada por ambos, e você observa que na vida social saem de braços dados e felizes, como se fosse o casal mais feliz do Rio. É aquela vida realmente de aparências. Uma outra coisa que a gente percebe é a ideia do parasitismo social. Botelho, que mora de favores, por exemplo, na casa de Miranda e Estela, bajulando os dois. O romance todo é marcado pela metodologia científica. Você tem a observação, observa um fato social, e a conclusão. Então você observa e conclui, coisas bem típicas do método científico. Mas também temos um outro aspecto que chama bastante atenção, é o contexto do determinismo. Esta obra ela é repleta disso aqui. Você perceberá que a sociologia ela se relaciona com a biologia e fruto das duas você tem o determinismo. O comportamento do ser humano é marcado por conta desta soma de fatores. Ora, aqui temos vários exemplos de determinismo, como o senhor Jerônimo, que veio de Portugal com a mulher, Piedade, trabalha na pedreira de João Romão, ele é um trabalhador íntegro, honesto, um marido também honesto, tem ambições de subir na vida, de ganhar dinheiro. Ele está no caminho, mas representando o Brasil, a brasilidade, a malandragem brasileira, nós temos um casal chamado Firmo e Rita Baiana. No livro diz mais ou menos assim: Rita Baiana era a síntese de tudo que Jerônimo viu ao chegar no Brasil. Então ele começa a se abrasileirar, o que é visto de um olhar um tanto negativo. Começa a se tornar mais preguiçoso, mais desleixado, já falta ao trabalho, se entrega aos prazeres sensuais dos instintos, até que tem-se uma briga no cortiço. Ele e Firmo brigando por Rita Baiana. Eram dois cães disputando uma cadela de rua. A animalização da cena é muito forte. E, claro, o Jerônimo sai gravemente ferido. Firmo foge. Rita Baiana já escolheu o seu homem, Jerônimo. Após sair do hospital, Jerônimo arma emboscada contra Firmo, mata-o e foge com Rita Baiana, abandonando a esposa e a filha. A filha estudava em um colégio interno, não mais pagando a escola, o colégio acaba quebrando o contrato por falta de pagamento. Ela vai morar com a mãe, e a mãe começa a beber desenfreadamente, se torna alcoólatra. E notamos aqui que uma família que estava em plena ascensão, ela decai moralmente pelo naturalismo, mostrando exatamente o conceito em prática do determinismo. Outros personagens muito curiosos que são exemplos de determinismo, você tem a Pombinha. A Pombinha é filha de Dona Isabel. Dona Isabel é uma senhora que veio de classe média, ela, de certa maneira, tinha todo um padrão de vida. O marido era dono de uma loja de chapéus, o marido quebrou financeiramente, acabou morrendo, se matando, e Dona Isabel com a menina vão morar no cortiço. Ela não admite que a menina trabalhe. Ela está noiva de um comerciário chamado Costa, e ela não admite que a menina trabalhe porque ali é a salvação de Dona Isabel. Ela pensa assim: a Pombinha vai se casar e eu vou morar com eles, porque eu não aguento mais lavar roupa. Realmente é uma senhora de idade. Entretanto, eles não se casaram por um motivo simples: a Pombinha ainda não menstruou. Então, fisiologicamente, ela é uma criança, por mais que ela tenha lá para seus 15, 16 anos. Elas vão em um final de semana para um lanche na casa da Leone, que era prostituta de luxo. Ela morava fora do cortiço, uma belíssima casa, diga-se de passagem.
E também a Leônia acaba, de certa forma, tendo desejos pela Pombinha. Ela embebeda a Dona Isabel deixa a Dona Isabel dormindo em um quarto, bêbada, tranca o quarto e acaba assediando a moça. Você tem aqui uma cena que é uma cena muito forte dentro do livro e uma cena muito difícil de se realizar. Porque primeiro nós temos uma cena de violência sexual, que por si só já traz repúdio. Segundo, nós temos aqui uma pessoa da inteira confiança familiar, mais repúdio ainda. E ainda, por fim, uma visão que para a época era muito mais rejeitada, que é a relação entre pessoas do mesmo sexo. E quando você percebe a cena, nota-se que não há nenhum traço de vulgaridade ou bestialidade ou qualquer coisa assim. É uma cena literariamente muito bem trabalhada, talvez uma das cenas de sexo mais bem construídas da literatura brasileira. E nesse sentido, o Sr. Luiz Azevedo ele mostra um escritor primoroso. A menina, após essa relação, acaba menstruando, se casa com o Costa e o abandona. Esta que é a grande verdade. Ela o abandona porque começa a entender o mundo com um olhar diferente, de que os homens são submissos às mulheres, e aí ela vai viver com Leone, como sua amante prostituta de luxo. Dona Isabel só resta acompanhar a filha e acaba morrendo de desgosto. Nós temos também o Henrique, que é um rapaz que veio de Minas Gerais morar na casa do Miranda, estudar para o preparatório, e é dentro desse contexto que o Henrique acaba se envolvendo com a Estela, e depois disso se envolve com as mulheres do cortiço. E aquele rapaz que estava determinado para crescer na vida acaba se tornando mais um bêbado vadio. Dentro desse contexto, a gente percebe que a ascensão de João Romão se dá por vários fatores. Pela exploração de Bertoleza, onde ela é apenas uma espécie de mulher escrava a ele, submissa a ele, que entrega todo o seu trabalho, todas as poupanças que ela tinha, para que ele cresça. Mas depois ele quer o social. Ao ver o Miranda colocado ali como Barão de Freixal, ele quer ter a projeção social. Por isso, com o auxílio de Botelho, ele vai se casar com Zulmira, filha do Miranda, e assim obter a projeção social. Eu não sou mais um corticeiro, eu sou agora o genro do Barão de Freixal. Então você percebe como essa ascensão de João Romão, ela se dá tanto no aspecto financeiro como no aspecto social. Na próxima aula, nós trabalharemos outros autores da literatura brasileira, como o senhor Machado de Assis. Um grande abraço e fiquem com Deus.